Make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. It'll go la 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 la. Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a comunidade. Hoje também vamos trabalhar, né? Vamos falar em vários assuntos, né? Uma questão importante e que eu presenciei, porque eu sempre dizia para o Birinha, né? Eu sou fã de BBB. Eu acompanho os BBB. E aí a gente vê muita injustiça que aconteceu nesse BBB, que aconteceu esse ano, mas também a questão do racismo. Foi bem transparente a questão do racismo que aconteceu, e tanto é que a Globo ela perdeu muita audiência. Perdeu muita, foi sair nos melhores. Os melhores saíram. Ficou aquelas pessoas que se manifestaram que eram totalmente, tinha apologia que se chama, né, Flávio? Flavinho, que já fez parte aí do Conselho Estadual do Movimento Negro, teve atividade essa semana também, final de semana aqui em Pelotas, sobre projetos Cabo Imbu, né? Cabo Imbu, tá? E aí, né, teve esse projeto, mas também o Flávio tem visitado aí várias escolas também, algumas comunidades, e esteve presente aí no Assis Brasil, colégio que eu já estudei, Flávio. Idem. Colégio que eu já estudei, Flávio. E sempre lá o movimento estudantil sempre foi forte, mobilizava toda aquela comunidade e nunca teve uma questão de racismo no Assis Brasil. Nas nossas épocas. E o Flávio foi dar uma palestra e teve apologia. Né? Se chama apologia quando as pessoas criticam uma pessoa de cor. Estou falando certo, Flávio? Correto. Houve injúria racial, eu entendo que houve racismo, isso eu acho que o inquérito policial vai apurar. Sim. Né? E, enfim, vamos falar sobre isso também. Isso, e segunda-feira, lembrando aí que segunda-feira tem o Dia do Trabalhador, dia 1º, né? Dia do Trabalhador. Eu participei do congresso em Rosário do Sul, e agora na quinta-feira participei de uma reunião online, na primeira reunião da diretoria da FEGAMEC, que está se projetando aí para o dia 1º aí, fazer grandes atos em Porto Alegre. Mostrar que o movimento comunitário ele está frágil, mas ele é forte. Quando ele inventar de mobilizar, ele mobiliza. Dependente de esquerda, de direita, o movimento comunitário é um movimento que levanta a bandeira. Ou partidária ou não partidária, ele levanta a bandeira. Tenta organizar a comunidade. Não é fácil hoje, depois dessa pandemia, tu mobilizar algum movimento. Não é fácil. Mas o movimento comunitário está aí, está forte. Eu até entendo, quero antes de mais nada desejar um bom fim de semana e uma boa tarde aos telespectadores do programa UPACAF, ao Valdir, dizer que, olha, é difícil mobilizar, não é fácil quando são coisas muito sérias. Sim. Quando são mentiras e coisas muito banais, parece que mobilizam com um pouco mais de facilidade, porque a banalidade tomou conta do discurso político. Sim. As narrativas são falsas. As interpretações baseadas em falsas narrativas transformam vidas de outras pessoas, porque a mentira tem consequência. Né? Agora, mobilizar para algo sério não é para poucos, é coisa difícil. Como a UPACAF, que participa de todos esses eventos, mobiliza e faz parte da mobilização. Ou nós, que temos a nossa história e também fazemos parte da mobilização. A gente mobiliza porque tem seriedade, mas não é fácil, não. Não é fácil, Rogério. E então vai ter grande ato lá, e eu tenho certeza que o movimento comunitário de Porto Alegre é forte. Participamos de um congresso com 21 cidades do Rio Grande do Sul. Foi formada a nova direção da FEGAMEC,
E eu, né, na verdade, me convidaram para mim ser o vice-sul aqui da FEGAMEC, aqui na região sul, que é uma região frágil, que existe organização em Rio Grande, existe Bagé também tem aqui, porque Bagé não faz parte daqui da nossa região, mas tem várias cidadezinhas aí no interior, então eu fiquei responsável aqui por essa região sul. Assumi como vice-sul aí o Valdemar, que é presidente da FEGAMEC, era o Fernando Pigato, que é o presidente nacional do Conselho da Saúde, que esteve em Pelotas na conferência, e aí passou para o Valdemar aí, que é uma grande liderança de Porto Alegre, e que está assumindo essa parte aí. Então, eu cumprimento aí no nome deles, cumprimento a todos os trabalhadores no nome da FEGAMEC, tá? Cumprimento a todos os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Infelizmente, eu não vou estar dia 1º, até porque nós temos logo em seguida, já temos uma conferência da saúde estadual, dia 15, 16 e 17, e que a gente vai estar presente. Eu sou delegado, vamos tentar articular aí para tirar o máximo de delegados do movimento comunitário para essa conferência nacional de saúde. E é importante discutir saúde. Qualquer cidadão precisa de uma boa saúde, precisa do SUS. Dizer que não precisa do SUS está mentindo. O socorro do trabalhador é o SUS. Não vai me dizer, eu moro no centro, que eu tenho uma boa casa, que tu não vai precisar do SUS, que tu pode sim. Pode te cadastrar, porque tem direito, não importa se tu é rico, até inconscientemente pode ir parar num pronto-socorro e vai ser atendido pelo SUS. Sim, né? Com certeza tem esse socorro. É o primeiro. Então as pessoas têm que entender que a gente defende aí o direito do trabalhador, do usuário, de ter um direito igual. Quem está trabalhando e quem não está trabalhando. É o direito do cidadão. Mas, Flávio, vamos conversar sobre esse fato que aconteceu em Nossos Brasil. Eu até pedi, eu acho que não pedi para o Birinha, então eu acho que tem imagem também, né? Tem imagem. Eu não sei se tem imagens aí minhas, aí é só... Depois, se o Birinha puder verificar aí, se tem imagem aí do ato que aconteceu lá no Assis Brasil, tá? Para a gente poder mostrar isso. O Flávio, eu sei que o Birinha é atento ali, né? O Birinha é atento ali. Ligadíssimo e leve de encontrar aí. Flávio, eu gostaria que tu me falasse, saiu matéria no Diário Popular, na quinta-feira, e eu gostaria que tu falasse aí, né, o que aconteceu lá no Assis Brasil. Aqui esse espaço é da comunidade. E a gente não admite que uma pessoa, um alemão, um negro, ou qualquer cidadão, né, seja discriminado em qualquer lugar. Então, eu acho que a gente tem que demonstrar que as pessoas têm o mesmo sangue, o sangue corre vermelho, tanto de preto, de alemão, qualquer cidadão de cor é o mesmo sangue. Então, as pessoas têm que respeitar e ouvir bem o que as pessoas têm que dizer. O Flávio tem uma experiência aí do movimento estudantil, tem uma história aí de movimentos populares aí. Então, se foi falar, não foi para falar besteira. Eu acho que as pessoas, o cidadão tem que respeitar, né? Respeitar, ouvir. Se não quiser ouvir, vai para a rua, mas não precisa ofender as pessoas. Flávio, eu gostaria que tu falasse aí, tem matéria do Diário Popular, eu gostaria que tu... Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente, Valdir, essa oportunidade, né, de tu abrir esse espaço aqui, porque eu, você e outros colegas de TV, a gente faz tanta matéria, a gente participa da luta na defesa das pessoas, a gente tenta socorrer pessoas na questão política, na questão social. E é engraçado quando se trata da gente, quando a gente é vítima de algo, né? Esse aí é uma das manifestações aí. São vídeos, inclusive, produzidos não por mim, são vídeos que estão na rede social. Não sei se tem som aí. Tem, Birinha? Tem som? Bota o som aí, Birinha. Eu vou mudar de escola.
todo respeito, eu jamais sairia daqui dizendo que eu fui tratado discriminadamente. Porque nesse momento, quem está sendo discriminado aqui sou eu. Quem está sendo... Não dá, com todo respeito, não dá pra se levar Você não está respeitando uma pessoa que vem conversar com você. Bom, poderia até passar para nós aqui para a gente comentar, já deu para identificar? Deu para ver o clima, né? Mas como é que foi? Eu queria fazer um registro, eu sempre faço. Essas imagens, antes de mais nada, foram feitas por alguns estudantes e professores que me filmaram covardemente, sem minha autorização, mas me filmaram, e eles próprios colocaram essas imagens nas redes sociais com a versão deles. Mas eu queria chamar a atenção daquele número enorme de estudantes que ali estavam, que queriam assistir a palestra e que se mantiveram ali até o momento que eu disse que não tinha como. Bom, como é que aconteceu tudo isso, gente? Eu fui convidado pela direção, pelo corpo diretivo da escola, e professores que indicaram meu nome para dar uma palestra sobre racismo. E eu fiquei feliz, porque eu fui aluno do Assis Brasil, assim como o Valdir. Eu participei do Grêmio Estudantil, ainda bem jovem, e também fiz parte da banda marcial da escola do Instituto do Educadário Assis Brasil, fiz parte da banda marcial. E convidado, aceitei. E chegando lá, vocês viram ali, tinha bastante alunos prontos para me ouvirem. Só que os microfones não funcionaram. As caixas de som não funcionaram. Foram buscar outra caixa de som, não acharam. Foram tentar substituir, não acharam. Mas eu tenho informação que estava tudo pronto para a minha palestra. Só que nada funcionou. Só que enquanto nós estávamos ali tentando organizar, eu ainda conversei sem dar a palestra com os alunos. Me disse, olha, eu estudei aqui, estou aqui para a gente bater um papo, coisa e tal, coisa muito simples. Não é? Quando já mais de 25 minutos entra aquele grupo de alunos que estão à esquerda, que você vê aí na tela, protestando, não queremos ouvir, não vai dar palestra e tal. E aí eu falo para as pessoas, olha, jovens, aqui é uma palestra, vocês podem e poderão participar da palestra, vão ter tempo de fala, tempo de voz, mas primeiro eu começo a palestra. Só que a palestra não começou, não tinha condições, o anfiteatro estava lotado, os jovens queriam esse diálogo, né? Mas aquele grupo ali não permitiu, e posso aqui dizer publicamente, infelizmente, para uma decepção minha, professores que eu nem conheço, passavam enquanto a gente estava tentando abrir, antes daqueles alunos invadirem, e passaram em salas de aula. E levaram alunos para fora da escola, para não ouvirem a minha palestra, e alguns que entraram bem depois, tanto que estão na entrada, nem sentaram, entraram para bagunçar mesmo. Mas reconheço que havia uma grande manipulação ali. Eu fui impedido de dar a palestra, eu fui impedido de dialogar. O tema era racismo, e eu levei, inclusive, o livro do Dr. Wilson Farias, que o último que ele lançou, que fala de racismo estrutural, racismo institucional, e a minha ideia era dialogar sobre isso, o que é o estrutural, o que é o institucional, como se faz uma denúncia, quando é que essa denúncia é fundamentada, enfim, e contar um pouco da história, né, da comunidade negra, porque para alguns parece que começou ontem, e começou lá nos anos 70, 80, 90, e se construiu muitas coisas. Eu ia falar para a gurizada sobre a anemia falciforme, que é uma doença característica de negros, e ela começa lá
na escravidão, quando os negros vêm da África, chegam ao Brasil e encontram um clima subtropical. E esse clima faz com que as hemácias, ou as células, sofram uma transformação, elas ficam em forma de foice, a célula, e isso ocasiona uma série de inflamações no coração, pulmão, no joelho, enfim. Então crianças de 5, 6 anos não podem estar expostas ao sol, jogando futebolzinho ou coisa parecida, porque vai ter muitas dores. Aquela história que eu sempre conto, mães que vão para o parto e a dor é tão intensa que as enfermeiras falavam antigamente, olha, que fiasquenta, porque as enfermeiras e muitos médicos não estudaram essa questão da anemia falciforme. Nós temos uma médica que retornou para Pelotas, que está dando aula agora, que esteve em Santos, que é a doutora Regina Nogueira. E eu faço esse registro, ela se especializou. Mas essa doença foi reconhecida no Brasil, identificada em 1969. E de lá para cá não houve pesquisa, não houve essa importância. Lá, por volta de 2005, é que o movimento negro organizado criou várias associações de anemia falciforme para amparar, proteger, divulgar. Eu faço parte de um evento nacional que teve sobre anemia falciforme como presidente do Conselho Estadual da Comunidade. Então eram coisas que, assim, muito importantes, Valdir, Sim. de dialogar com a comunidade e de salvar vidas, porque já se salvou muitas vidas. Tenho muito que conversar, mas eu fui impedido sequer ter o direito de falar, porque professores passaram em salas de aula, alguns, diga-se de passagem, eu quero fazer um registro, que existem e estavam ali professores que queriam e tentaram organizar, tentaram fazer funcionar a caixa de som, microfone, e tinha 90% dos alunos. E aí o Diário Popular, na primeira matéria, até publicou que os alunos não apoiavam aquela atitude que aconteceu ali, porque os outros alunos, com alguns professores que estavam fora dali, atiraram pedra, alunos atiraram pedra na própria escola, o que gerou polícia, brigada militar, gerou inclusive a presença do Diário Popular, e lá alguns professores que manifestaram, que fizeram essa manifestação contra mim, me impediram de usar a palavra porque eu estava falando sobre a comunidade negra, eu estava ali falando como negro, e sobre a comunidade negra eles impediram isso, o que eu considero injúria, calúnia, porque eles disseram horrores nas salas de aula a meu respeito. Disseram coisas sem... eu nem conheço esses professores, ainda não sei quem são. Eu sei que a escola fez o registro policial e tem os nomes deles lá. E eu, da minha parte, o meu registro. Eu também procurei a coordenadoria. Fui atendido por um grupo de professores, mas de uma sindicância, Valdir, que já existia há mais de um ano. Até esse momento eu não tenho notícia de qualquer informação, qualquer ação que a coordenadoria tenha feito de prático a respeito da denúncia que eu apresentei, né? Eu estarei apresentando, sim, com delegacia de polícia, tudo tem o direito que eu tenho, né? E hoje o Diário Popular, né, dessa data aqui de 27 de abril, traz o meu texto, a minha matéria, que eu fui entrevistado, e eu falo sobre essa situação. Está aqui, eu vou colocar na minha rede social, nos meus Facebooks, Flávio Luiz Silva de Souza, vou endereçar a comunidade da Escola Assis Brasil, que nas redes sociais, aqueles vídeos colocados e ditos que era um Grêmio Estudantil. Eu lamento muito, porque, infelizmente, não tem Grêmio Estudantil na escola. Se tivesse, acho que teria tido diálogo. Tinham algumas pessoas que usurparam, mentiram que eram líderes estudantis e, na verdade, estavam ali a serviço de professores que tinham outros interesses e que me discriminaram, né? Imagina passar de sala em sala de aula, falar para alguém não participar de um debate ou de uma palestra. E ninguém era obrigado a participar da palestra. Sim. E eu informei ali, inclusive, olha... aqui não é uma palestra, vocês podem protestar, querem protestar contra a direção da escola? Vão na sala da direção da escola, eles não estão presentes aqui. Aqui são professores que estão presentes, alunos e o palestrante, para dialogar. Então foi muito, muito ruim. Pior ainda foi a notícia falsa que eles geraram, e a imprensa acabou repercutindo, que eu tinha falado de racismo reverso e que eu tinha dado a palestra. E aí, a partir daí, o que eu senti? Né? Eu vi alguns negros que são ativistas do movimento negro me ignorarem,
como se tivesse, poxa, tu foi lá falar contra nós, mas como? Com todo respeito. Falar contra quem? Se sou eu, uma das pessoas que construiu tantas coisas. E lembrando aí, né, Flávio, de uma história. Para as pessoas saber, o Flávio foi a pessoa que criou, Condene, né? Os Conselhos Municipais do Negro, eu sou fundador, sim. Depois eu presidi. Sim. O Flávio foi um representante estadual do Conselho. Eu também fui presidente. Do movimento negro no Estado, entendeu? Criou, fez vários projetos aí de quilombolas, né? E foi liberado recurso aí em algumas cidades, né? 51 comunidades de quilombolas, de famílias que viviam abaixo da linha de pobreza. Casinha sem telhado, sem janela, o piso só o chão, né? E nós liberamos, se nós fôssemos hoje calcular os recursos que nós entregamos, seria em torno de 30 milhões de reais. Inclusive, coloquei Pelotas, porque quando eu assumi o Codene, Pelotas estava fora. Sim. As lideranças negras que lá estavam não colocaram Pelotas no programa RS, que era um programa com o Banco Mundial, Secretaria de Agricultura e o Conselho Estadual da Comunidade Negra, que eu era o presidente. Detalhe, Valdir. Sim. Eu assumi em fevereiro e em dezembro eu concluí a criação de 51 diretorias em cada quilombo, para poderem escolherem o que precisavam e poderem receber. E se eu não tivesse concluído, nesse tempo um recorde de 6 meses, esses milhões de reais retornariam para o Banco Mundial. E o senhor e a senhora, que não tem nada a ver com isso, sem saber, estaria pagando multa dentro dos impostos pela não utilização desse recurso que chegou no Rio Grande do Sul, no Banrisul, em 1999. Esse dinheiro ficou de 1999 até fevereiro de 2004 parado no Banrisul, rendendo não sei o que, não sei para quem. Essa é a verdade. E se eu não assumo naquele momento o conselho não tomo ciência disto, esse dinheiro ia embora e nós estaríamos pagando multa. E o que é pior, centenas, milhares de famílias abandonadas não estariam recebendo esses recursos lá no seu quilombo, que eram caixas d'água, animal de tração, cursos profissionalizantes, construção de sede comunitária, como foi o caso de Passo Fundo, para utilizar a lã das ovelhas e ali dar um colorido para ser vendido. Era um projeto de geração de emprego e renda para famílias sem renda e extremamente abandonadas pelo sistema. Esse dinheiro estava lá. Foi isso que eu fiz, mas eu não fiz só isso lá no Conselho Estadual. Eu criei um Disque Racismo 0800, né, para que as pessoas pudessem ligar gratuitamente para a ouvidoria da Assembleia Legislativa em conjunto com o Codene, onde lá as pessoas fizeram milhares de denúncias e foi importante para mudar o quadro daquela ocasião, 2004, 2005, 2006. E é isso, né? E muito mais. Eu poderia falar, eu abri conselhos municipais de negro em Pelotas, eu fui o presidente anos depois, o nosso trabalho repercutiu e eu me elegi através do voto no estado do Rio Grande do Sul, fui conselheiro do governador Germano Rigoto, não a convite, por voto, eleito. E aí um grupo de professores desconhecidos, sim, que não entendem nada da nossa história ou da nossa luta, ou tentam usurpar dela, me condenam ao ridículo, ao vergonhoso ato de ser impossibilitado de falar. Ou seja, eles estão articulando pessoas do grupo deles para falar sobre a nossa luta, sobre a nossa história, e não querem, de forma discriminatória, permitir que alguém fale diferente do que eles gostariam de falar. Então, para mim, é um ato criminoso. Eu fico feliz de ter uma TV comunitária, que ter um programa como o da UPACAF, que dá a liberdade da gente poder pedir socorro. Eu fui à Câmara de Vereadores já faz mais de 30 dias, pedir ajuda, criar uma audiência pública, ainda está sendo avaliado, ainda não tenho data. E o que aconteceu no nosso Brasil foi violência na escola. O que me surpreende, me chateia, é que será que eu precisava ter sido agredido, além de moralmente, fisicamente,
Será que eu tinha que ter saído pela porta da frente e, sem saber o que os professores inventaram, tomar uma estiletada, uma espetada de uma faca de algum aluno que estivesse mais alterado, porque apedrejaram a escola? Aí eu seria notícia, né? Aí talvez Fantástico, olha lá, um palestrante toma uma facada e morreu, aí era bom. Aí os irmãozinhos do movimento negro talvez se manifestassem, porque até agora é uma ausência, é um silêncio, né? É um silêncio e é vergonhoso. E eu acho que está na hora de botar os pingos nos is mesmo, falar a verdade do que é o movimento negro e do que é os usurpadores, que aí estão professores hoje influenciando a juventude a bel prazer. E a banalização da questão racial. A banalização, que eu acho que é o que o Valdir vai se referir ao que ele assistiu no Big Brother. O próprio racismo lá em debate e algumas coisas que são banais, mas que a sociedade reflete. Então eu quero agradecer e dizer que vou estar no meu Facebook repercutindo a matéria do Diário Popular. Se quiser ler essa matéria aí... Que restabelece um pouco da verdade. Sim. E o resto vai ser um inquérito policial, sim. As pessoas têm que aprender a serem responsabilizadas pelo que fazem ou pelo que manipulam. Porque fica registrado aqui, aqueles jovens que estão ali são menores, de 16, 17 anos, 15 anos, manipulados, porque não sabiam o que estavam fazendo. Eu até acho que não sabiam. Ou alguns tinham uma fé, mas não dá para separar o professor disso. Não o professor. E registrar que ali tinham bons professores que tentaram, né, não em relação aos 90% de estudantes, mas aquele grupo que entrou atrasados, desinformados e atacando a honra. Porque na hora de produzir videozinho, pegaram as imagens que fizeram de mim inadequadamente, onde eu estou ali registrando que estou sofrendo um ato de discriminação. Eu estou avisando, eu estou falando, olha, estão, mas nada mudou. Pouco adiantou eu dizer isso. E eu faço uma comparação, Valdir. Se fosse alguém do LGBT que eu tenho respeito e se mobilizam, tivesse sido agredido ali pela sua opção sexual, será que não iam ter passeatas e manifestações? Com certeza. Se fosse uma estudante que algum louco passasse a mão, ou sei lá, fizesse algum tipo de assédio, não teria tido uma passeata, um protesto? Sim. Por que quando eu sofro uma discriminação dentro de uma escola pública, na frente de autoridades, porque ali tinham autoridades, para mim, professores são autoridades dentro da escola. Eles estão ali para educar, né? Aí não repercute, não é? Eu estou muito preocupado e eu quero sim posições, eu estou cobrando da coordenadoria, que é responsável, vou fazer outras cobranças e vou sim, né, fazer uma grande denúncia na polícia, porque é caso de polícia, né? De todas as informações e dados que estão sendo colhidos e das manifestações de injúria contra mim nas redes sociais. Chegaram a me chamar de palestrante ditador, que nem palestra eu dei. Disseram que não gostaram do que eu falei. Eu não falei. Não deixaram, né? Não deixaram. Então, aí cabe, eu acho que a polícia classificar o que aconteceu. Eu me senti injuriado e discriminado pela cor da minha pele, porque eu fui falar de um tema importante. Se alguém acha que não, se esses infratores acham que não, eles que digam qual foi a razão. E aconselho as pessoas a não baixarem a cabeça quando acontecerem com elas. Lutarem. Eu sempre fui parceiro de quem sofreu algum tipo de discriminação social ou não. O Valdir, na sua longa história, o PACAF, os nossos programas do Movimento Acorda Pelotas e outros tantos amigos da rede. Isso tem que acabar. Não dá mais para alguns intelectuais aí saírem por aí, dentro das escolas principalmente, manipulando informação. E isso é violência na escola, que está tão na moda, que muita gente se preocupa com as pessoas que estão tentando invadir escolas armados, mas eu descobri uma coisa, não dá para se preocupar só com esses loucos que usam armas e que ameaçam de entrar dentro da escola. Nós temos um problema sério dentro da escola.
uma bomba para provocar atos como esse, de dentro da escola. Então, essa discussão de violência na escola, ela é muito mais ampla do que a própria mídia está mostrando. A mídia do Brasil inteiro está mostrando o problema externo. Alguém que entra numa comunidade e atira e mata. Olha, tem que olhar para dentro da escola para saber o que está acontecendo de violência lá dentro da escola. Porque está acontecendo e isso a mídia não se deu por conta, ou não está sabendo. Né? Sim. Programa UPACAF e a comunidade. Vamos pegar já esse gancho aí. E a gente vê nos campos de futebol, muitas vezes o próprio jogador tem que se levantar a mão. O Tyson é um que levanta a mão, mostra que defende e é contra o racismo no campo. Agora mesmo, no BBB, eu falava uma vez, encontrei o Flávio, conversando com o Flávio, eu disse assim, Flávio, 8 negros estão entre os 10. 10 não, 11. 8 negros. Eu acho que agora pode, de repente, alguém de cor ganhar, porque já ganhou gente de cor. Já. Ganhou uma médica que ganhou, se destacou. O que acontecia? Cada pessoas que estavam ali ia pro paredão, saía. E quem saía? Uma pessoa de cor. Uma artista loira, de olhos azuis, acho. Não notei muito, mas famosa, estava no BBB, né? Estava no BBB. Fez uma música de rap, discriminando a outra que é a adversária dela. Mandando comer banana. O que quer dizer isso? Comer banana, tu está dizendo que a pessoa é macaca. Tá? E a rede social apoiando, muita gente da rede social apoiando o que ela, aplaudindo a música dessa menina que fez essa apologia, que se chama, né, Flávio? Sim. Uma discriminação. Sim, com certeza. Uma injúria. Uma injúria racial. O racismo. É uma injúria racial que ela fez. Chegou a injúria e o racismo muito, muito próximo ali. Sim. É um fio de navalha. Isso. Chegou entre as 3 na final. E venceu. Não venceu. Mas é uma quem venceu foi uma branca que dormiu todo o tempo. Né? Eu digo branca porque eu me considero, porque eu tenho parentes que também que são de cor. Sim, tá? Pessoa não negra. Mas não discrimino quem é branco, quem é preto. Isso aí a gente não tem que dizer quem é índio. Tá? Mas houve racismo dentro do BBB. A que ganhou, passou quase todo o tempo dormindo. Ganhou o BBB. Foi aplaudido, foi coisa. Foi a menor audiência no final do BBB. Perdeu para todas as emissoras. Perdeu. E pessoas que já não tinham mais nem vontade de assistir. Só por causa dessa discriminação que tem. Agora eu vi muita gente na rede social aplaudindo. Quem tem trabalho no serviço social ou tem trabalho social, que é o caso que eu defendi muito e torcia para ganhar, que era a Domitila. Domitila foi Miss na Alemanha, mas não pela beleza, né? Ela é uma morena bonita assim. Né? Mas não foi, foi pela beleza, foi pelo trabalho social, foi escolhido Miss lá na Alemanha. Ganhou prêmios pelo trabalho social que ela fazia junto com os pais que já fazia. Pegava crianças que não sabiam ler e ensinava a ler. Ela com 13 anos ensinava as crianças da favela. E foi reconhecida no mundo, mundialmente. Tá? É a pessoa que vai ganhar mais dinheiro. É que nem o Gil, né, que foi do BBB, que saiu e foi o que mais ganhou dinheiro, junto com a Juliette. A Juliette foi campeã, mas conseguiu, né? Pelo público que ela tinha. Tá? E ninguém se esquece dessas pessoas. A questão na rede é complicada. Porque... E a rede social, eu vejo as pessoas discriminando, aplaude
Estão aplaudindo. Valdir, quando eu falava que repercutiu na rede social, porque essas meninas e esses professores botaram imagens minhas na rede, pessoas que nem conhecem a minha história, Sim. me chamaram de palestrante ditador. Uma disse assim, eu conheço ele. Conhece como? Conhece nada. E muitas pessoas na rede colocaram opiniões sabendo nada do que estava acontecendo. Sim. Teve alguém que disse, eu não acredito que o Assis Brasil levou um ditador para dar palestra. Do que ela noticia isso ou participa daquele debate ali em cima de um vídeo com a minha imagem, assinada por um Grêmio Estudantil que não existe, não tem Grêmio Estudantil, isso é uma mentira, não é? Mente que tem uma legitimidade que não tem, posta um vídeo e coloca que não aceitarão racismo, que não aceitarão isso, e aí várias pessoas comentam, inclusive a própria matéria do Diário Popular foi copiada por alguns sites e largada ali, sem dialogar com ninguém, largada ali as pessoas disseram o que quiseram. Agora eu vou procurar esses sites aí. Eu vou procurar a Rádio Com, que colocou no seu site lá a matéria de que eu tinha dado a palestra e que a minha fala tinha provocado tudo isso. Bom, agora está aqui uma matéria do Diário Popular, eu quero que eles peguem a mesma matéria e fale um outro lado da moeda, porque é muito cômodo tu montar um Facebook com o nome de Pelotas Informações, Pelotas isso aqui, e tu botar o que tu quer. E eu vou buscar isso aí. Eu vou buscar. Leve o tempo que levar. Como agora. Mais de 30 dias que eu estou sangrando, sem direito de resposta. 30 dias atacado. Alguns pais da escola acham que eu dei a palestra e não dei. Alguns pais acham que os seus filhos estavam ali com problemas e não, tem uma série de alunos que estavam lá para assistir, que conversaram comigo. Olha, nós queremos que tu retorne, nós queremos ouvir a tua palestra. E a 5ª Coordenadoria disse o quê para mim? Não, agora não é momento. Qual é o momento então? Daqui a uns 2 anos, quem sabe? Eu, sinceramente, em termos de 5ª Coordenadoria, eu estou aguardando uma resposta, porque na verdade, a coordenadoria está me punindo a mim. Não vai dar mais palestra aqui, não deu, nem vai precisar dar. Não, mas eu quero dar. Sim. Eu quero dar a minha palestra ali, eu quero ser avaliado pelos alunos e eu quero cumprir com o que eu me comprometi com os estudantes daquela escola que pediram a minha palestra e que querem informação, ou pelo menos conhecer a nossa história verdadeira. Sim. Mas lá na rede eu sou um bandido, eu sou um ditador. Ditador sem caneta não existe, começa por aí. Até um ditador, um ditador precisa de uma caneta. Na rede social o pessoal coloca o que quer. Não é verdade que estão falando e mas sem medir as consequências. E esse programa vai para a rede social. Quem quiser assistir pode assistir. A gente não está falando mentira. Vai estar na minha sobre página. Discriminação. Vai estar na minha página. Vai estar lá no meu Facebook, Valdir. Peço já autorização. Sim, não, com certeza. Com certeza esse programa aí eu quero que mais compartilhe. Quem não é racista? Quem é que respeita a história do negro? Que veio de lá da época de escravidão, que sofreram muito. Terminou o racismo, mas a gente vê no estádio de futebol algumas pessoas discriminando lá um jogador que é de cor, estão lá discriminando. Muitas vezes aí o estádio muitas vezes não tem o público, porque foi um cidadão, não foi todo aquele torcedor. Sim. E tenho certeza que também, e não é todos que estão na rede social que discriminam, não. Não, com Tem certeza. muitas pessoas que não concordam com essa discriminação. Mas tem um outro problema aí, É quando a gente vê a hipocrisia de pessoas que fazem parte desse debate, dessa discussão, que se dizem lideranças, e uma série de autoridades que fazem de conta que não viram, não sabem. No meu caso específico, muita gente que mostrou a sua cara. Eu vi agora, que são militantes do movimento negro quando interessa, quando é bom para si próprio. Quando é para os outros, é um silêncio total. E não é isso que a gente construiu. Não foi assim que a gente construiu com um deputado federal na época, que era filiado ao PDT, K.O.,
Sim. que deu origem à Lei K.O., que foi uma das primeiras leis de combate ao racismo. E olha, não precisava lei se não existisse racismo. Se não existisse, não precisava. Olha, para chegar ao ponto de ter que fazer lei em 1985, muito tardia, e chegar até agora, Sim. agora que a população precisa saber é o seguinte, cara, não precisa a televisão mostrar uma jogadora de voleibol agredindo e batendo num cidadão negro pela cor dele, a questão social dele. Porque isso dá ibope. Sim. Mas tem muito mais crimes acontecendo na nossa frente. E a gente dá bola para aquele que aparece na Globo. E os outros. E o que aconteceu comigo? E o que acontece com outras pessoas mais comuns, mais simples. A gente fecha os olhos, faz de conta que não é um amigo, faz de conta que não é um colega de movimento. Como é que é isso? Né? Isso tem que ser debatido, principalmente entre as lideranças, né? De movimento negro, essa juventude que chega hoje, não é? Eu queria dizer que movimento negro, ele é cultura, ele pode ser afro-religiosidade, mas ele é principalmente cidadania, é o direito das pessoas. E isso é mais antigo que tudo mais. Hoje a cultura nos oferece um projeto Cabubu, é bonito, é lindo, é um reconhecimento, não é? De uma das nossas vertentes, que é a nossa história, a nossa cultura, mas não pode ser só isso. Nós temos que ter um conjunto, desde a cultura, a cidadania dos negros, da família negra, a garantia de seus direitos. Nós que atuamos mais na questão da cidadania, não podemos passar uma borracha e esquecer da parte cultural. Mas a parte cultural, ela precisa ir lá no campo da cidadania. E contemporâneo. A gente discute várias coisas de 500, 300 anos atrás, mas foge do debate atual, do contemporâneo, do que está acontecendo atualmente, do dia a dia da vida das pessoas e das nossas crianças, indiferente de cor de pele, principalmente as nossas crianças, principalmente a periferia, onde negros e brancos estão no mesmo barco, na mesma canoa, como foi na abolição da escravidão, onde nós negros, sozinhos, não teríamos acabado naquele momento com a escravidão. Foi preciso muito apoio de índios e apoio de muitos brancos. Sim. E tem gente que quer passar uma borracha nisso. Tem gente que acha que só nós negros construímos a abolição da escravidão. E não foi isso. A história ela tem que ser contada como ela é, não como ela agrada a determinados segmentos da sociedade. E quero registrar mais, principalmente a partidarização e a política feita em cima da nossa luta, da nossa história. Às vezes eu fico perplexo quando alguém que não é negro vem me dizer como eu tenho que agir como negro. Não, opinar é uma coisa, mas tem gente que quer impor. Você é negro, você tem que pensar dessa forma, você tem que... Que isso, gente? Aí é E ditador. Aí é ditador que chegar e ditar. Onde é que está a liberdade da expressão? As pessoas têm que expressar. Fazem isso. E me preocupa muito, porque a gente tem visto coisas acontecer dentro das universidades, e eu me dei por conta, Valdir, nós falamos do movimento secundarista, Sim. Não é? E nós tínhamos uma liberdade e um abismo entre a nossa liberdade e o que já acontecia na universidade naquela época. Hoje eu percebi que a universidade está dentro, os universitários estão dentro do movimento secundarista, através de professores, Sim. E manipulando informações que beneficiam o ponto de vista acadêmico, Sim. o ponto de vista da academia, que eles fazem parte. Então é muito complicado, né? Muito complicado. Programa UPACAF e a comunidade, e falar em racismo, fatos que acontecem, né? Aconteceu, e aí tu falou aí da professora, né, que agrediu. De voleibol, professora de voleibol, deve ser formada em educação física. Isso, que agrediu, e depois veio a notícia que ela agredia também a própria mãe. A própria mãe. A própria mãe ela agredia. Nota-se que boa pessoa ela não é, né? E quem acompanhou esse BBB nesse 23 aí, tá? Viu que realmente nós tínhamos gente ali dentro do BBB que levantava a luta racial, mostrava, né, a história do negro,
Teve um que foi condenado por dizer que eu gostaria que ganhasse um negro aqui, que somos 8 aqui, que ganhasse um negro. Foi taxado de racista, que ele era racista. Flávio, o que aconteceu contigo? Entendeu? Sim. Que ele era racista. A gente via pela rede social cada comentário. Invertem. Comentário, porque o cara disse, eu gostaria que ganhasse uma pessoa de cor, um negrão, que ganhasse o BBB. Foi bem autêntico dizendo que eu gostaria que o presidente da República fosse um negro. De verdade, né? Sim, sim. E aí eu gostaria que Pelotas tivesse tido um prefeito negro. E eu coloquei meu nome à disposição em 2016. Sim. Eu não tinha objetivo de ganhar e nem me julguei melhor do que ninguém. Eu só achei que era importante, naquele quadro, naquele cenário político, de uma disputa, de uma eleição, de uma cidade. Sim. E hoje, o IBGE está dizendo hoje que a população brasileira é 56% de negros e nós não ocupamos espaço, nós não ganhamos prefeituras. Nós não tínhamos nem sequer homens negros que concorressem à Prefeitura de Pelotas. Eu fui lá, botei a cara. Botei a cara, essa cara negra, para disputar, para falar por nós. Eu não tinha estrutura para ganhar a eleição, mas eu tinha a capacidade e a coragem de colocar meu rosto negro naquela televisão, naqueles vários debates que tiveram, para colocar as nossas posições de periferia, de cultura, não é? E por isso que me magoa muito quando um professor totalmente desconhecedor da história vai dentro de uma escola que eu estudei, talvez tenha mais história do que ele, porque lá eu fiz alguma coisa, ele está dando uma aula ali, está contratado. Sim. Hoje ele está ali, amanhã ele não está mais, ele recebe para estar ali. Desconstituir a minha presença na minha escola, impedir pessoas de ouvirem a minha fala, a minha história, que confunde com esse Brasil, né? Sim. Aí é ridículo, né? Pessoas usarem da palavra para falar de determinado assunto que não faz parte da história deles, que eles nunca fizeram nada. Sim. Né? Porque tu vai procurar a história deles, é um livro vazio. Eles estudaram, se formaram, cuidaram da vida deles. Sim. E eu respeito. Mas não cuidaram da vida das pessoas que precisavam de ajuda e de apoio. Essa é a diferença. Eu sou qualificado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz pós-graduação. Ótimo, que bom. Fiz doutorado, que bom. Agora, quando vir falar da vida, da cidadania e da coletividade, a pergunta é, o que tu fez pelo próximo? O que tu fez pelo próximo? E o que é pior, muitas vezes não fizeram nada, mas aí chegam de paraquedas dizendo o que tem que ser feito e fazendo julgamentos. Quando não tem nada de coletivo, nada de preocupação com o próximo. E aí é muito ruim, porque esse tipo de gente gerou todo esse problema que teve dentro desse Brasil. Pessoas vazias, que acham que fizeram alguma coisa pelo próximo. É horrível, né? Programa UPACAF é a comunidade. Eu agradeço sempre o carinho de todos vocês que estão sempre assistindo aí o programa UPACAF todo sábado aí, a partir das 13 horas até as 14 horas, são 1 hora de programa e a gente sempre traz esses assuntos polêmicos aí, e a rede social, a gente tem recebido muitas mensagens aí de pessoas e eu peço também vocês que estão assistindo aí o programa, que compartilhem, né, para ter mais gente assistindo. Esse é um problema sério, que é a questão de racismo, e o exemplo foi hoje o BBB. Pode não ter gostado, muita gente não ter gostado, mas o tema racismo foi debatido. Até pela presença de muitos negros. E o tema racista aconteceu. E religioso também. Também. Aconteceu do Fred, que defendia era de uma religião africana, entendeu? E sempre falando sobre a religião dele. Sim. Lá no BBB. E de pessoas discriminando, achando com medo, porque ele saiu porque sentiu dor, foi pedir para medicamento e tudo, voltou e parou de frente a uma cama. A imagem mostrou. Na cama onde as pessoas
discriminaram, estavam com medo com ele, que ele poderia fazer alguma coisa. É verdade. Então são fatos que aconteceram e que realmente tá aí, falta 4 minutos, né? Então só para colocar esse fato aí que aconteceu. Então não foi só a questão do racismo, mas sim da discriminação religiosa também. Pessoas que não têm conhecimento discriminando religioso. Tanto se a pessoa é evangélica, ou é espírita, ou é africano, qualquer, eu acho que tem que ter respeito, qualquer cidadão tem que respeitar. Então houve temas importantes. Se as pessoas prestassem atenção nos comentários, na situação, porque os 8... Dá para perceber. Os 8 que ficaram ali, que estavam disputando ali, discutir a questão como é difícil para conseguir um emprego. Né? Quando vai lá uma pessoa branca, uma loira, para conseguir um emprego, e tem uma morena, consegue a branca. A própria essa que fez uma música, um rap, discriminando, ela reconheceu que é difícil ser negro. Ela tem mais oportunidade que a própria pessoa de cor. Isso é em tudo, na política, na política, no esporte, qualquer lugar. Repercute. Qualquer... E tem uma coisa assim, né? Que faz um pouco da história, né? Na escravidão, eu gosto sempre de lembrar isso. Na senzala, nós tínhamos várias tribos de manias, costumes e culturas diferentes. Então você imagina lá na senzala, por exemplo, 50 escravos numa senzala, algemados, amarrados, chibatados, e um tinha dificuldade de entender o que o outro pensava, o que o outro dizia. Isso era um sistema que os portugueses aqui no Brasil adotaram para dificultar revoluções e fugas de negros. Bom, espiritualmente, talvez a gente possa entender que até hoje nós ainda somos negros de tribos diferentes. Mas só que nós já estamos em 2023, então isso não justifica a falta de solidariedade entre muitos negros também. Não justifica a divisão de ideias e a falta de respeito. Então nós negros, minha opinião, temos que ser mais solidários com a dor do outro. E temos que ter respeito. Temos que ter respeito. E nessa situação que aconteceu comigo, eu vi muitos negros do lado, alguns líderes, do lado daqueles que inventaram o que eu disse, o que eu não disse, que eu fiz, o que eu não fiz. Flávio, infelizmente... 2023, né? Isso, infelizmente aí está chegando o final, né? É verdade. Mas eu acho que deu para a gente passar o recado aí, para te despedir aí, porque estamos encerrando o programa. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente agradece o carinho de todos vocês. Claro que a gente gostaria de falar muito mais aí, porque esse tema e essa questão de discriminação, eu acho que a comunidade tem que começar a debater mais. Né? A comunidade negra, a comunidade alemã, a comunidade branca, e todos são irmãos. Então, vamos respeitar o cidadão. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa O PACAF e a Comunidade. Well, baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's ride